práticas para começar bem o seu mandato. E esse painel será mediado pelo nosso vice-presidente administrativo e também membro fundador do CAMP, Dudu Godoy, para fazer a mediação. E eu chamo também para fazer a participação nesse painel o membro fundador do CAMP, Duda Lima. E também o diretor executivo do Renova BR, Rodrigo Cobra. A membro fundadora do CAMP, Tânia Moreira. E também o diretor regional Sudeste e membro fundador do CAMP, Fabrício Caruso. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, gente, bom dia a todos e a todas. Abrir esse painel, primeiro dia aqui que a gente falou muito no dia de ontem sobre eleições, e hoje nós vamos falar, e aí? Fui eleito, qual é o problema, né? Muitos problemas. Mas eu queria fazer uma dinâmica aqui, e talvez eu vou inverter aqui. Vou fazer uma dinâmica de perguntas específicas para cada um, pelo perfil deles e pelo trabalho que eles têm para contribuir com a gente nesse conteúdo. Eu queria começar com o Rodrigo. Rodrigo, o ponto de vista de formação do Rodrigo do Renova BR, é a formação de vários candidatos e pessoas, relacionamento todo com a política e tudo mais, né? Do ponto de vista de formação política e da relação com a sociedade, só logicamente, né? Como um gestor público recém-eleito pode se preparar para exercer liderança ética e eficiente dentro desse mundo da polarização. Olá, bom dia a todos para o Renova BR. É um prazer estar aqui, todos aqui nessa roda de conversa super positivo. Falar, né, seja dos gestores públicos, dos demais alunos do Renova BR, da potência que uma escola de formação de lideranças consegue, de fato, ajudar a transformar a vida desses alunos, ainda mais no exercício da política. Quando a gente trata desse público em específico no Renova, ele vem crescendo a cada ano que a instituição faz o processo seletivo. Ao todo, né, desde 2017, o Renova já recebeu mais de 85 mil inscrições e já formamos mais de 3.500 pessoas. Dessas 3.500 pessoas, né, acho que vale aqui reforçar, a gente vem alcançando melhores índices de representatividade. Hoje, essa base de alunos chega a 40% de mulheres, 43% de pretos, pardos e indígenas, e agora que a gente vai encaminhando para o tipo de profissão dessas pessoas, né, fiz o dever de casa, nós estamos chegando aí a 30% de pessoas que em algum momento da vida passaram pela gestão pública. E o gestor público, em específico, ele tem dores diferentes de um cidadão comum, um profissional do mercado, quando ele vai enfrentar o desafio eleitoral. Geralmente, ele já está atrelado, aliado, vinculado a um viés político, muito ligado ao exercício da sua profissão. E quando a gente vai para o mundo das prefeituras, isso gera um baita de um problema, inclusive no ambiente de trabalho. Essas pessoas legalmente precisam se distanciar, né? Tem aquele período que as pessoas têm que sair em retirada dos seus trabalhos. Alguns podem achar isso como positivo, mas a grande verdade, dada a conversa que a gente tem com os nossos alunos, que em grande maioria são de renovação, né? Ou seja, primeira vez que estão disputando, eles saem daquele ambiente que eles conseguem, de fato, conquistar o seu eleitorado. Eles perdem um ambiente de contato e relacionamento profissional dos seus colegas, que serão possivelmente os seus eleitores. E aí, a hora que a gente vai falar de ética, né? Como que você disputa, às vezes, com um par?
como você disputa às vezes com aquela pessoa que pode vir a ganhar e depois te criticar. Lembrando, né, que não é todo mundo que sai vitorioso das eleições, né? A gente sabe disso, né, pessoal? Aliás, a grande maioria sai derrotado. Mas vamos falar dos eleitos. Como a gente vem trabalhando essas pessoas? Não posso deixar aqui, conversei bastante com o Bruno ontem, né, no Happy Hour, a gente encontrou também, né, Dudu, que faz parte do Renova de iniciar esse mandato com qualidade, ainda mais os gestores públicos, de se aproximar de um hall de profissionais gabaritados e adequados para ajudar nesse exercício da profissão como político. E não tem lugar no Brasil melhor para se aproximar e ter profissionais adequados que a Camp. No Renova, não existe essa história de que campanha política, seja para gestor ou para outro tipo de aluno, se faz uma renovação por si. Dados e evidências também no marketing político, dados e evidências na campanha. E vocês, todos vocês aqui, conseguem levar isso para os nossos alunos. Então, primeiro passo, estar próximo de profissionais adequados. Afinal de contas, o mandato ele tem que ser muito bem planejado, organizado, com temas, bandeiras, propostas de mandatos e o auxílio profissional adequado. Quando vem para o lado do Renova em si, como que a gente ajuda nessa preparação? Precisa acolher essa pessoa primeiramente. Os nossos gestores, eles têm uma ideia de que as dificuldades que eles vão enfrentar numa Câmara Municipal, por exemplo, são parecidas com as dificuldades que eles já enfrentam dentro das prefeituras, ou dos órgãos de Estado, ou dos órgãos da União. Então, o Renova também promove o acolhimento desses alunos com formações específicas. Somente formações técnicas? Formações em habilidades socioemocionais, de modo que eles se entendam melhor como liderança. Afinal de contas, os nossos gestores, na maioria das vezes, estavam em cargos o quê? Que respondiam para alguém. Então, né, tratando agora do ambiente municipal, a gente está se deparando com muitos dos nossos alunos que têm um contrassenso mental de ter que fiscalizar os próprios colegas. E esse dilema ético, ainda mais no ambiente de corporação dos servidores, leva a gente a ter que preparar esses alunos de modo a eles terem que entender a nova dinâmica de trabalho deles, que vai perdurar por 4 anos. E qual que é a principal pergunta? E se eu perder a próxima eleição? Como que eu volto para o meu cargo como gestor público? Eu vou ficar bem com os meus colegas ou não vou ficar? E aí a gente tem que trabalhar a missão dessas pessoas. Política é algo só de passagem? Primeira coisa que a gente tem que falar para eles. Política é algo para a sua vida toda. Aliás, já deveria ter sido. Não é só agora que você ganhou uma eleição. Política é algo que vai durar só esses 4 anos? Nós, no Renova, queremos que não. Queremos que você avance para outros cargos. E eu vou falar alguns números aqui. Nessas eleições, o Renova teve 1.470 candidatos, 199 ao Executivo, 1.271 ao Legislativo. 365 foram eleitos. Saímos de 13 prefeitos para 44 prefeitos, os 13 reeleitos, né? Um, inclusive, gosta muito da Lima, que é o prefeito Eduardo Boix, lá de Itaquaquecetuba, né? O prefeito mais bem votado proporcionalmente, mais de 91% dos votos. Fomos de 141 para 296 vereadores e de 2 vice-prefeitos para 25 vice-prefeitos. E agora todas essas pessoas receberão formações em habilidades socioemocionais. A gente faz um trabalho muito próximo da FIP, com o professor Humberto Dantas. Então tem uma dinâmica de trabalhar a política participativa, do modo cidadão, próximo das pessoas. E para cada região a gente vai fazer um trabalho diferenciado. Ou seja, a gente está falando aqui de ética, a gente está falando aqui de moral, a gente tem que entender também qual que é o contexto de cada um desses políticos. Quando a gente trabalha os gestores, a gente soma essas outras dores. E a gente também faz um trabalho muito vinculado aqui, né, seja a Câmara, seja a outras instituições de ensino, para manter esses políticos eleitos muito bem preparados. E aí eu vou, para finalizar aqui, Dudu, passar a palavra, o Renova, ele incentiva o trabalho independente do partido das pessoas. Então hoje, se você chegar no Congresso, você vai ter deputadas como a Camila Jara do PT, Fernando Morangoni do União Brasil, o Pedro Ayrara
do PRD, e nós vamos, né, encontrar o Luiz Lima, por exemplo, do PL. O Samuel, né, que agora foi para o Republicano. Então, assim, os nossos alunos têm que trabalhar, e daí seja no nível municipal, estadual ou federal, com essa dinâmica entre partidos. Trabalhar em conjunto. E aí tem um dilema ético também que eles têm que enfrentar, só que não com a casa de gestão, mas com a casa política, que são os partidos. Reforçando, a Renova vem apoiando os seus alunos, eleitos ou não eleitos, independente do momento da trajetória política. E eu reforço que isso só é possível graças à parceria com a CAMP, que eu reforço aqui, Bruno, né, todo profissional da CAMP que dá aula do Renova, nós fazemos um repasse à associação, sem nenhum tipo de débito do valor que o Renova paga aos associados. Eu também aproveito aqui para agradecer vocês por todo o suporte e apoio nesses 7 anos de Renova. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa visão. Eu estou aqui com a Tânia Moreira. Você trabalhou muito tempo, você é secretária de comunicação do Rio Grande do Sul, em todos os seus aspectos profissionais, né? Antes disso, né? Foi tanta jornalista. Mas tem sempre uma pergunta que paira para a gente, profissionais que trabalham com marketing político, que é sobre todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo planeja esse momento, que são os próximos primeiros 100 dias. Né? Esse talvez seja o grande questão, e aí não estou falando só no Brasil, né? Você vê que os 100 dias nos Estados Unidos, na França, na Colômbia, todos têm essa preocupação dos 100 dias, que é o momento em que você coloca ali todas as suas estratégias de como que eu entro nos primeiros 100 dias, que eu vou ser julgado sobre esse momento aí de coisa. E aí, quais são os pontos principais da estratégia para esses 100 dias? Bom dia, em primeiro lugar, os integrantes aqui do painel, bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o CAMP por esse evento, né, de tanta repercussão. E eu já queria perguntar se vai ser disponibilizado, ou se já está disponibilizado o conteúdo todo de ontem. Né, para quem não... Vai ser? Vai ser. A gente está gravando, tudo está sendo gravado, a gente vai ter à disposição. Agora, no momento, a gente está fazendo quase ao vivo, vocês devem estar acompanhando nas redes, a gente está colocando o nosso coisa, mas não de conteúdo, é mais para engajamento e tudo mais, mas depois o conteúdo vai ser disponibilizado para todos. Que bom. Bom, sobre os 100 dias, né, eu acho que a primeira coisa, quando se fala na estratégia para os primeiros 100 dias de governo, é entender realmente o que significa esses 100 dias. O gestor, tanto o prefeito, como o governador, como o secretário de comunicação, as suas equipes, precisam entender a importância desses primeiros 100 dias. Mais do que ser um momento de firmar um relacionamento com a imprensa, é um momento de dizer a que veio esse governo. As pessoas já esperam, e tu mesmo disse aí, são exemplos no mundo todo, né, para entender o que significa a que veio esse governo. É um momento que o governante, que o gestor tem para dizer, para mostrar a sua capacidade de gestão. E a comunicação é fundamental. Né? Se fala em transparência, como ser transparente, como fazer uma comunicação transparente. A resposta é absolutamente simples, é sendo transparente, mas de verdade. De verdade. E eu queria trazer aqui um pouco do exemplo lá do governo Eduardo Leite no primeiro mandato. No primeiro mandato, uma das primeiras coisas que tinha o governo era uma agenda. Então, quando a gente fala na estratégia, né, eu traria como a primeira coisa uma agenda. A gente não vai conseguir comunicar se não tiver o que comunicar, né? Então tem que ter esta agenda. Nós tínhamos lá uma agenda inicial, que era a agenda do diálogo, né? O governador conversou com absolutamente todos os parlamentares da Assembleia, de todos os partidos.
era uma agenda de consenso, de construção de muitos consensos. Claro que tem muito a ver com o perfil do governador, né, o perfil do Eduardo Leite, mas a comunicação era fundamental para saber como levar para a rua isso que estava sendo feito. Para não ficar só tão de conversa, né, só estar conversando mesmo com os parlamentares. Nós precisávamos entender e saber como levar isso, né? E ser transparente, quando a gente diz ser transparente de verdade, né? Ou tu é transparente ou tu não é transparente, é meio como honestidade, né? Ou tu é honesto ou tu não é honesto. É que às vezes se busca formas, se senta para discutir como ser transparente. Aí já não está sendo transparente. Então, como nós trabalhamos lá no início do governo, e eu estou falando no início por causa dos 100 dias, tá? Que consolidou bem a comunicação, era dizendo efetivamente a verdade sobre tudo. A gente não tem o que dizer sobre isso, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a gente não tem o que dizer. Então isso foi consolidando a comunicação, e quando ela é transparente mesmo, ela é entendida, percebida pela população e pela imprensa, e ela é respeitada. E eu sempre digo, quando a comunicação consegue ter o respeito da sociedade, o respeito dos jornalistas, o respeito dos veículos, aí a gente já está meio caminho andado, né? Depois é só trabalhar para achar fluxos de trabalho que não se perca, né, no foco principal, que é o foco da transparência. E a segunda estratégia, que para mim é importante, quem esteve no Rio Grande do Sul comigo no primeiro mandato, e eu estive no segundo também, mas estamos falando do primeiro, que é uma palavra que eu uso sempre na comunicação institucional, na comunicação pública, que é o alinhamento. Quando eu comecei lá, a imprensa me dizia, os jornalistas, que eu não ia conseguir, né? Porque é impossível tu fazer um alinhamento dentro do governo. Eu acho impossível fazer comunicação sem o alinhamento. E a gente depende muito disso do governador, né? Depende muito do gestor, depende muito do prefeito, porque é ele que precisa dar para os seus secretários e para a equipe, para as suas equipes, esse tom. Ele precisa dizer que o alinhamento vai ser feito e que tudo vai passar pela comunicação. Então, nós, lá no Rio Grande do Sul, a gente escolhe todos os coordenadores de comunicação de todas as secretarias. Não é como funciona na Procuradoria-Geral do Estado, né? E acho que na Procuradoria dos Municípios também, quando tem os procuradores setoriais, na comunicação por decreto do governador ficou a mesma coisa. Nenhum coordenador de comunicação é contratado sem passar pelo secretário. Isso é importante, porque tu consegue, a gente fez um governo de técnicos, né? Técnicos, todos são de mercado, todos são da área, então isso é importante. Então, a estratégia para esses 100 dias, primeiro, para mim, é o entendimento, a transparência é o segundo, né? E o terceiro é o alinhamento. E óbvio que tudo isso linkado a uma agenda de governo. A gente precisa ter essa agenda de governo para poder fazer esses 100 dias. Né? Acho que se faz grandes eventos os 100 dias, mas a gente faz um evento X os 100 dias, isso é importante, não é importante? Que bobagem. É super importante fazer um grande evento para marcar os 100 dias de governo, seja municipal, estadual, enfim, federal. É importante para as pessoas entenderem que governo é esse, para ter um lançamento de uma marca. Né? Eu sempre digo que a marca, o conceito, não são simplesmente, não é uma marquinha, né? A gente, no primeiro governo, foi criada a marca Novas Façanhas, pelo Fábio Bernardi, que esteve aqui ontem, né? Novas Façanhas é um conceito absolutamente ousado, né? Para o Rio Grande do Sul, está no hino, né? Novas Façanhas. E tu falar em novas façanhas é tu sempre prometer futuro. Tu sempre tem que ter o novo. Já foi ousado no conceito, né? E foi um conceito que absolutamente as estratégias, as ações de governo responderam absolutamente ao conceito, né? Responderam absolutamente à estratégia do RS Novas Façanhas. Então isso é importante, tudo é a comunicação desses 100 dias, o governo, ele é um só, né? Eu sempre digo que se tu não tiver o alinhamento, cada um vai correr para um lado
e a comunicação vai começar a ter ruídos, e ruídos a gente não pode ter na comunicação, né? É um só governo, é um só gestor, né? Os governos não são as secretarias, né? É um só governo. Então eu acho que para mim, essas palavras resumiria essa estratégia dos 100 dias. A transparência, a verdade, o alinhamento e a agenda. Que bom, Tânia, que missão boa, uma experiência excelente, né? Que como isso é prazeroso, né? Saber que existe um momento que você precisa estabelecer em 3 palavras aquilo que resume a sua essência de 4 anos que vai lhe dar lá para frente. Se você não tiver isso claro, né? Os 4 anos você sempre estão tropeçando em coisas, né? E não fazendo uma estrada linear para... Exatamente, os 100 dias dá esse tom para o futuro. Para o futuro. Para esses 4 anos ou para o que vem pela frente do governo. Eu tenho outro aqui, profissional, Fabrício Caruso, nosso grande Fabrício. Prefeitura de São Paulo, ficou lá há muito tempo. Esses grandes desafios, né? São Paulo é muito específico, né? Porque além de ser a maior metrópole, uma das maiores do mundo, tem as suas especificidades e tem as suas características. Lembrando que São Paulo é uma coisa louca, né? Lembrando aqui que a gente elegeu Erundina em 88, num momento completamente desproporcional em relação ao Brasil, né? Assim, depois você tem outro tipo de eleitor que elegeu outro. Aqui já passou direita, esquerda, azul, cor-de-rosa, todo mundo já passou por aqui, né? A Câmara Municipal de São Paulo é a coisa mais louca que tem, assim, tudo que é pessoas, gente, que é do gênero, tudo. São Paulo é um experimento, né, da nossa política. Mas Caruso, da gestão pública, né, que é o que você ficou ali, e ali a gestão pública é uma ferramenta que a gente fala muito de gestão pública, né, no marketing político, sem a gestão pública não existiria praticamente, né, um relacionado com o outro. E essa transição administrativa, né, que você entra ali, você tem limites orçamentários, você tem limitações políticas, né? Porque você tem que fazer uma relação com o governo, com a Câmara, o secretariado, como dizer assim, várias, porque a tendência é cada um puxar o pro seu, porque isso, aquilo, né? Como é que é essa... Você acha que esse é o desafio de organizar essa máquina pública para iniciar uma gestão pública com marketing público, político e público para os próximos 4 anos? Bom, você, com essa pergunta, acho que você tem mais ou menos 1h30, né? Eu vou ter que usar o meu poder de síntese, que nem sempre ele é bem aplicado, mas já vou ficar aqui, ó. Tenho o timer aqui para poder segurar. Primeiramente, quero dar bom dia a todos vocês que acordaram cedo, vieram aqui ouvir a gente. Esse evento que está de extrema qualidade, falando principalmente por ontem, porque ontem já aconteceu e já foi um sucesso. Quero aqui cumprimentar Dudu Godoy, grande líder do Camp com a gente, a querida Tã, Rodrigo Cobra, do Renova, Duda Lima, grande vencedor aqui de São Paulo, contribuiu muito com a democracia de São Paulo com 6 pontos, não 6 pontos? Então, acredito que só disso a gente agradece. Duda, não posso deixar de agradecer e parabenizar o nosso sempre presidente Bruno Hoffmann aqui. Bruno Hoffmann faz um trabalho incrível e, vamos continuar, né, presidente? Vamos continuar. Né? Bom, eu acredito que a minha história, direta ou diretamente, ela se cruza com, acho que todos vocês aqui, né? Uns sabendo, outros não. Mas, começar primeiro aqui agradecendo ao Rodrigo Cobra, do Renova, pela parceria do Camp com o Renova. Eu tive a oportunidade de ser um dos professores do Renova em 2 edições já, né, de 21 e 22, e 23 e 24, e eu fiquei bem feliz com o feedback das notas, né? Principalmente esse ano, 3.500, uma nota assim,
bacana, fiquei bem feliz que isso faz com que a gente consiga tá passando um pouco para esses candidatos algum tipo de orientação, base, estrutura, de como que ele pode ir continuar, principalmente quando ele é eleito, né? Que aí eu já entro no tema aqui. A Tânia, sem saber, mas assim, há muito tempo atrás, eu vou contar um caos no final do meu tempo aqui, que aí você vai entender aonde se cruzam nossas histórias. Na verdade é por figuras e não diretamente, é a parte indireta. E para o Duda que a gente entregou a prefeitura aí para ele fazer uma grande vitória para o Ricardo Nunes esse ano no MDB. Então, quando a gente fala de eleição, primeira coisa, eu vou também fazer um jabazinho do livro do Camp aqui, né? Todo mundo ganhou hoje o livro. Tem o nosso capítulo lá? Tem? Ah, tá. Bom, falando novamente sobre o jabazinho, o presidente, sobre o livro do Camp. O livro do Camp, lá eu tive a oportunidade de escrever um capítulo que foi o de plano de governo e propostas de mandato, ao qual permeou também e baseou sobre o que eu falei para os alunos do Renova nessa edição, e muito da parte de como organizar, mobilizar, a parte professoral, né, que a gente tem sobre como que a gente faz o plano de governo, a proposta de mandato, como a gente faz isso na questão do engajamento na eleição em si, né, como que coloca as ideias, ali mobiliza, põe as dores, põe as vontades, põe as causas, etc. Ali a gente conseguiu dar um norte para essas pessoas que puderam ter acesso a isso. A partir disso vem a eleição. A eleição foi eleito. E agora? Não foi eleito e agora, a gente, basicamente, se a gente for pensar em gestão, é gestão. Você pega lá, vamos lá, montar time, vamos fazer o diagnóstico, pegar os indicadores de desempenho, vamos, a partir daí, fazer o planejamento estratégico, né? Fazer a adequação orçamentária, aí daí para frente, isso é tudo parte técnica de gestão, né? Ver como que a gente vai comunicar interno e externamente tudo isso. E quando você faz principalmente a montagem do time para a transição, quando principalmente o governo é de um grupo político e ele vai para outro grupo político, você precisa integrar essas pessoas que montaram um plano de governo. Hoje em dia, é um parênteses de crítica, mas nem tanto assim, mas antigamente isso eram papéis dos partidos políticos, né? Os partidos políticos têm as suas fundações de formação política que era para custear esse tipo de movimento, da formação política e tudo mais. Hoje, eu vejo que o maior partido político de formação política, a fundação política, etc. e tal, eu acredito que projeto no Renova BR, que faz esse papel que os partidos hoje em dia não fazem mais. Mas deveriam fazer para quê? Quando assumir o projeto de poder, você conseguir colocar ali todas essas discussões que foram tendo tidas na vida orgânica e ativa dos partidos políticos. Eu fui forjado nisso 15 anos atrás, então falo com vivência, não como teoria disso. Indo para governo, a gente pega, forma essa galera, beleza, vamos ali, essa parte técnica, gestão, não estamos em aula de gestão, mas aí vamos para a aula política, a questão de política, governabilidade, como o Dudu falou muito bem. A governabilidade, cara, principalmente para quem vai para o segundo turno, né? Você reza ali para o cara, né? A bancada tá ali firme, porque senão não vou conseguir colocar aí nada para votar na Câmara que vá de forma republicana, do jeito que tem que ser, né? A gente unir e convergir pautas para poder atender quem de fato é na origem, a pessoa que tem que ser beneficiada, que é a população, etc. e tal. Então a gente pega e vai fazer esse mapeamento no governo, entender as forças políticas, cumprir ou não cumprir acordos políticos como uma via de mão dupla, porque nem sempre as 12 alianças, por exemplo, que o Ricardo fez, teve 12 parceiros ali não, ali, se tiver 5 ali, foi muito ali. Então, você tem que distribuir realmente nos parceiros que você teve na campanha, etc., para conseguir que a sua agenda, como a Tânia falou, vá para frente. Porque não adianta a gente estar num país, teoricamente, que ele é dividido em 3 poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo.
E principalmente no dia a dia da gestão da cidade, é o legislativo com o executivo que tem que estar ali sempre pulsando nas ruas para poder estar entregando as questões necessárias para a gestão e a atividade do dia a dia da população ser feita, do jeito que tem que ser feito. Bom, de novo, teoria. Mas, enfim, na prática você precisa olhar e ter uma habilidade de conseguir fazer todas essas convergências para você conseguir um mínimo de governar nesses anos como um todo. Eu vou entrar um pouco na seara até da pergunta da Tânia, dos 100 dias, né, Tânia? Os 100 dias também tem uma questão que você precisa estar fazendo esse diagnóstico para entender como que você pega essa casa que você entra e entender as políticas para poder, a partir daí, desenvolver o seu plano de metas, né? E esses planos de metas que vai pautar e basear o PPA, o Plano Plurianual. Ou seja, a execução de um plano dentro de uma gestão, ela não é dos 4 anos do eleito, é de 3 preparando mais um. Né? Se você pega o primeiro ano, basicamente você tem que executar o planejado que foi aprovado no ano anterior. Se for de um outro grupo político, você tem que executar muita coisa do plano político anterior, aprovado na Câmara, que é plural. Então, no primeiro ano, e aí entra aqui um trabalho muito importante de comunicação. Por quê? Você precisa ser transparente, porque existe um negócio chamado senso de urgência do eleitor, que você prometeu, entrega, e ele quer que você entregue de uma forma muito dinâmica o que você prometeu. E aí, como que você vai comunicar isso, que no primeiro ano muitas coisas você nem pôde entregar? Que não é o caso, às vezes, muito de uma pessoa que foi reeleita. Mas o cara de primeiro mandato de um grupo político com ideias diferentes passa por isso, precisa ter essa comunicação. E eu já estou ficando desesperado, está dando meu horário. Mas tudo bem. Acelerei. Enfim, essa questão toda dos 100 primeiros dias é muito importante para você ter o tom da sua gestão. E a sua próxima campanha começou já do dia seguinte ao segundo turno ou ao primeiro turno nas cidades que são menores. E hoje a gente focou mais no executivo aqui, né? Não sei se nesse pequeno tempo aqui eu consigo passar, mas essa questão que o Dudu falou muito tempo da Prefeitura de São Paulo, eu falo com vivência, não foi só a Prefeitura de São Paulo, foi também o Governo do Estado de São Paulo, passei também no Governo do Distrito Federal, enfim, e mais algumas diversas consultorias também para o setor público. E em questão partidária também, pensando em plano de governo, sempre trabalhando nessas questões de proposição. E aí eu quero finalizar minha fala inicial aqui, que a gente depois vai abrir para perguntas e etc., nos meus 55 segundos que me restam, fazendo a Tânia entender por que nossas histórias se cruzam. Né? Eu vou contar um caso que segunda-feira o nosso querido Facebook me veio com uma lembrança de 12 anos. E ali, nós estamos falando da eleição de 2012. A eleição de 2012 que a gente, na época que eu participava do partido, a gente fazia a formação política, acompanhava naquela época 638 candidaturas que a gente pegou a ala jovem, tem até um eleito aqui, que fiquei surpreso de ver hoje aqui, foi o mais jovem naquela eleição, com 16 anos, né, Rafael? 17 anos, na cidade do interior aqui de São Paulo. 638, 140 foram eleitos, até 30 anos, tal. Era um trabalho que era pedido e capitaneado pelo Bruno Covas. Ele pediu para a gente, apresenta para o governador Geraldo Alckmin um jovem eleito de Pelotas, chamado Eduardo Leite, que ele quer conhecer o governador Geraldo Alckmin para ele ter uma noção do que faz, porque o Geraldo foi prefeito em Pindamonhangaba, ele é municipalista, né, como Montoro, não sei o quê, aquela conversa toda. Chegamos no gabinete do Dr. Geraldo dia 25 de novembro de 2012, levamos ele, aqui a Catherine não deixou eu passar a foto aqui, porque eu tenho a foto desse dia. Aí o Geraldo pega assim, Eduardo, eu vou te falar o que você precisa fazer para ser eleito. Pegou um livro caindo aos pedaços, assim, fez assim. Eu sigo isso aqui. Isso daqui é o Decálogo do Estadista de Ulisses Guimarães. Decálogo do Estadista. 1. Coragem, deu tudo. 2. Vocação. 3. Talento. 4. Caráter. 5. Sorte. 6. Esperança.
7, paciência. 8, não servirá a dois senhores. 9, autoridade. 10, ordem. Só que ele sentou no sofá com o Eduardo, Tânia, e ele destrinchou cada um desses decálogos. E ali eu acho que foi a primeira aula de Frei Eleito e agora do Eduardo Leite, que depois, né, o decálogo do estadista Judício Guimarães. Aqui eu termino minha fala pedindo desculpa a 1 minuto e meio a mais aí, porque foi um caos. Né? Foi um caos. Boa, Carlos. Mas é interessante ver essa coisa que os profissionais de marketing político, quando também têm assessorias, né, precisa entender um pouco também da máquina pública, porque você falou sobre PPA, sobre plano plurianual, sobre isso, são questões que a administração pública tem como referência. E você precisa, como prestador de serviço a prefeituras ou governos, entender que tem essas questões. Nem tudo é aquilo que a gente quer, mas aquilo que é possível. Então, o que é possível dentro dessa máquina toda, né? Você precisa entender um pouco tanto quem está sentado na cadeira do lado de cá, quem está sentado na cadeira do lado de lá, quem presta o serviço para chegar próximo que você precisa desse serviço para concluir tudo o que você está querendo fazer. Duda Lima. Bom, eu não preciso apresentar, falar nada dele, porque eu falei de todos, daí vou falar de você, aí mais. Tenho uma coisa assim, que é os principais desafios mesmo de uma comunicação de campanha com a gestão pública, né? O desafio da comunicação, como evitar promessas feitas em eleições, o desgaste dos primeiros momentos, dos primeiros anos, que eu prometi isso, prometi aquilo, né? Porque a gente, quando faz campanha política, tem lá os planos de governo, tem a apresentação do candidato, tem as histórias, tem os sonhos, tem isso. E isso tudo faz parte da nossa vida, com pesquisas, com isso, com aquilo, e acaba você tendo uma grande exposição daquilo que você vai fazer. E agora, você sentou na cadeira. Como é que é esse? Quais são os caminhos que poderemos tentar ver para concluir uma coisa que você precisa dizer para os seus, do mesmo jeito que você disse para o seu candidato, o que você diria para o seu prefeito, para o seu governador, etc. Bom, Dudu, obrigado aí. Bom dia, gente, para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Bacana, legal. Obrigado. Queria parabenizar esse cara aqui, ó, né? O Bruno Hoffman. Eu vi o Camp nascer. E, cara, na boa, não imaginei que chegaria onde chegou. Você é foda, velho. Você é bom pra caramba. Eu queria dizer que é muito legal estar aqui, ver isso desse jeito, ler essa coisa de melhor do país, do pessoal que está puxando isso para frente. Eu acho isso sensacional. Então eu queria primeiro dizer que eu te respeito pra caramba. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo e então não eu parabenizo todo mundo que está cuidando disso. Você é foda, velho. Você é foda. É bom. Até porque ninguém disse para ele que isso era impossível, né, cara? Como ninguém disse isso, ele também não entendeu o que era, porque um monte de gente metida, nariz empinado, marqueteiro, o cara é bom, e juntar todo mundo para contribuir, é difícil fazer isso. É bom, velho. Parabéns. Obrigado, gente. Bom, eu vou tentar deixar aqui algumas dicas práticas, tá? De repente, né, eu vi que tem gente do país inteiro aqui, eu vou tentar sintetizar um pouquinho e deixar algumas dicas práticas para vocês. Eu entendo que a política, ela não ensina a gente a viver. A política ensina a gente a sobreviver. Só que todos nós temos instintos de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência de cada um é diferente. O que significa dizer, gente, que quando o gestor o político vê a vida de um jeito diferente. Você imagina o cidadão acabou de ganhar a eleição agora. O povo escolheu aquele cara. O bicho é difícil controlar, mas, cara, o cidadão normalmente é dotado de uma vaidade incrível. E aí, cara, vem aquela coisa do poder. Né? Quanto mais puxa-saco o cara é ali, mais chance o cara tem de ir para frente, aquela coisa toda. E chega uma hora que o cara se sente incrível mesmo. Pô, todo mundo tá puxando o saco ali, cara. E aí tem uma desconexão da realidade entre o que é um prefeito e como ele se vê. E aí, cara,
como é que a comunicação trabalha nesse sentido? É muito difícil, porque o secretário que está ali, a pessoa que está trabalhando ali, ou sei lá, quem está ali do lado, pô, se eu não agradar o prefeito, ele vai me mandar embora, pô. Então a gente começa a deixar... Eu sei, eu estou vendo o pessoal fazendo assim, mas eu sei que só acontece isso onde eu trabalhei, onde vocês trabalharam. Acho que isso nunca aconteceu na vida, mas é só um exemplo que eu estou dando, que às vezes acontece por aí, né? E aí tem um filmezinho lá que diz assim, ó, vaidade, né? Esse é o meu melhor pecado, né? Isso está sempre conectado com a política. E quando um secretário está lá, ele já se imagina, você prefeito, porra, eu vou ser governador, eu vou ser sei lá o quê. E aí é onde a coisa começa a desandar num governo. Tá, como é que se evita isso? Dicas práticas. Porque eu acho que esse é o principal problema de um governo, sabe? Quer dizer, Maquiavel explica um pouco isso, mas eu acho que esse é o principal problema de um governo ineficiente. Eu costumo dizer que quando a gente tem que unir pessoas, sabe, para unir o propósito, é muito complexo. Mas se unir o propósito para unir as pessoas, é mais fácil. Então, a primeira coisa é, qual é o propósito de eu estar aqui agora? Neste momento, existem, né, milhares e milhares de prefeitos eleitos montando a tua equipe. Primeiro, cada um tem um critério ali para escolher. Eu tenho um critério técnico, eu tenho um critério político, eu tenho um critério... Quer dizer, eu não estou aqui discutindo critério qualquer certo, qualquer errado. O que eu estou discutindo é, quando te convidou alguém, quando o prefeito convidou alguém para ser secretário de uma pasta X, qual é a meta que esse secretário tem? Foi definido no começo, quando ele entrou? Olha, eu tenho aqui 50 unidades de saúde na minha cidade X. Dessas 50 unidades de saúde, eu percebo que aquela tem um desempenho melhor. E eu percebo que aquela não tem um desempenho tão bom. Eu queria saber como você imagina integrar, porque eu tenho uma fila da saúde de odonto, sei lá, disso, de cirurgia eletiva assim. Cara, se não tiver esse levantamento, o secretário vai dizer, não, eu criei aqui o poupa-tempo da saúde, eu sou foda. Tá, mas e o resto? Então, gente, a primeira dica que eu deixo, cara, isso tudo precisa ser resolvido no começo, cara. E um grande erro que os prefeitos de primeiro mandato fazem é não estabelecer a meta. Porque quem não tem meta, não tem método. E quem não tem método, erra, pô. Nada que o cara fizer tá certo. Então, acho que a primeira dica que eu deixo é, para cada secretário que vai compor o governo, qual é a meta dele? E outra coisa, qual é a métrica para se avaliar isso? Porque senão o cara diz, não, ano que vem eu resolvo. Eu tenho mais 2 anos ainda. Olha, ainda tenho mais um ano, ainda tenho 6 meses. E aí, não tem essa coisa de valor percebido, né, pela população. Vamos lá. Está lá, primeiro ano de governo, e aí começa a tal da vaidade. Porque o que acontece no poder público é o seguinte, um secretário, muitas vezes, e a maior parte das vezes, por mérito próprio, consegue se destacar. Porque lá atrás não foi feito o planejamento. O cara entra na pasta e não sabe o que fazer. Então não sabe o que fazer. Não foi definido um método, uma métrica. Eu tenho um plano de governo aqui, tá? Por onde eu começo? O cara nem sabe, porra. Porque não se definiu isso. No final do primeiro ano, eu tenho que terminar como? Quais são os indicadores que eu vou ter que bater? Para que eu termine o primeiro ano assim, nos 6 meses eu tenho que estar como? Beleza? Nos 100 dias eu tenho que estar de que jeito? Então como é que eu começo a partir de agora? Aí a gente começa a ter um negócio chamado eficiência. Neste momento entra a comunicação. Tá? Só neste momento entra a comunicação. Porque como o Tânia bem disse, como é que eu vou comunicar se eu não tenho? É possível eu ter uma aprovação de governo com um governo ruim? Cara, depende do cenário, depende de quem é o adversário, depende da cidade que você está. Tá ruim, eu vou ficar com isso aqui mesmo, porque outra é pior. É possível. Mas aí é o acaso, pô, aí não é técnica, aí não é ciência. Né? Mas quando você coloca a ciência na gestão, as coisas mudam e mudam demais. Final lá do primeiro ano. A aprovação do governo caiu. Você mediu lá, saúde, como é que tá? Bom, regular, ótimo, sei lá, de 0 a 10, 8, 7, 6, 5.
Rapaz, mas ninguém sabe por quê, pô. Ninguém sabe por quê tá assim. Porque não se criou um método antes. Quando você cria um método, você pode até dizer, errei no método. Tá bom, troca o método. Quando você não cria um método, cara, você fica aí, ao acaso. Então precisa colocar ciência, precisa colocar estratégia. Né? Final do primeiro ano, tá ruim a saúde. O secretário da saúde diz, também essa comunicação não funciona. Porque, olha, tinha 1000 médicos aqui. Eu contratei mais 200. Eles não avisam, a comunicação não presta. E se o cara da comunicação, aliás, eu achei genial esse exemplo, para cada pasta, eu digo isso em cidades grandes, em municípios grandes, em governo do estado. Se comunicação for tratada como uma ciência, cara, que é o que tem que ser feito, o cara da pasta da saúde, da educação, do transporte, da habitação, tem que estar ligado com a comunicação. Isso também é difícil, porque o cara passa a ter 2 chefes. É complexo isso. Né? Então isso precisa ser combinado antes. Tem que ser combinado agora, neste momento. Pô, mas nós combinamos isso lá atrás. Porque senão, cara, o secretário, para esconder a falta de capacidade dele, o que ele vai começar a fazer? Falar mal do outro, porra. E aí, o governo fica um falando mal do outro e a máquina não roda. Né? Então, quando a gente define isso no começo, fica muito mais fácil para trabalhar. O Eduardo, que você falou, teve 91%, com 6 candidatos lá, não é à toa, porra. Não é à toa. Não é sorte, não é muito trabalho. Mas para a comunicação funcionar, e daqui para frente com rede social, o trabalho tem que funcionar. Se o cara da comunicação não tiver critério para cobrar qual produto, qual serviço eu vou anunciar, a coisa não funciona. Uma coisa que eu faço muito, gente, secretário X, eu preciso falar alguma coisa da saúde. Me dê, por favor, elementos, porque eu só estou recebendo elementos aqui da educação e eu preciso, como eu posso te ajudar? Você precisa falar que nós construímos mais 3 unidades de saúde. Eu vou dizer, tá, gente, só que não está funcionando as 3 unidades que você colocou. Tá foda, tá uma fila gigante. Você vai querer dizer que eu não sei trabalhar? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se eu fizer propaganda da saúde, as pessoas vão dizer, essa propaganda é mentirosa, porque a saúde não funciona. Aí sabe o que vão dizer? O secretário não funciona. Troca o cara da comunicação, porque ele não sabe comunicar. Eu sei que isso não acontece nesse trabalho. Mas eu ouvi dizer que isso acontece. Eu ouvi dizer que isso acontece. Né? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu TDAH não vi quanto tempo eu tinha. Parei. Já deu? Já. Deu mais 1 minuto? Já deu meu tempo? Vai. Puta, já deu meu tempo. 1 minuto. E aí então, gente, como é que você faz isso, cara? Colocando um método e combinando agora, no começo, como vai acontecer essas regras. Tá? E se a comunicação entender que para comunicar tem que existir, né, a coisa fica bem redonda e funciona. Existem métodos e métodos e métodos para criar isso. A dica que eu dou, escolha um deles e começa agora, porque se não tiver regra, não vai funcionar. Os caras vão ficar ao acaso. E se tiver alguém ali na oposição com um pouquinho de habilidade, já era. Né? Ou seja, aproveitar o momento agora, criar essas métricas, criar esses métodos e estabelecer isso, todo mundo acompanhando, e nós vamos ver que esse instinto de sobrevivência, né, que os gestores usam, vai ficar para segundo plano. E o primeiro plano vai ficar a técnica e a capacidade de fazer comunicação junto com gestão. E para finalizar, vocês sabem que eu contribuí com 6 pontos, né? Como estão tirando o sarro da minha cara aí, né? Mas o opositor lá era um cara bom em corte, né? Talvez seja o pior corte que ele fez na vida dele para poder propagar. Valeu, galera. Fui. Boa, Duda. Eu vou fazer uma pergunta para todos, depois a gente vai abrir para vocês, a gente deixou um espaço legal aqui para a gente debater aqui, mas eu vou fazer uma pergunta a todos, que é um pouco das experiências que vocês já tiveram, né, que referência assim, o que o gestor comete de erros
na administração pública ao longo do tempo, que comete direitos que não deveria cometer e como que evitá-los, né? Então, assim, pegar uma parte que assim, faz, que é normal fazer, ou não normal, ou não, mas que faz na sua experiência, como é que tem, porque vários erros, né? Todo mundo comete erros e tal, mas aqueles que têm que ser evitados, ou que aconteceu e como que foi evitado para se seguir para frente. Vou começar com a Tânia. Eu acho bem interessante, coisas que colocou só aconteceram contigo, né? Mas eu estava ouvindo aqui e pensando, eu fiz, depois da campanha do Eduardo, já são 24 campanhas políticas, né? E ter ido para o governo, para dentro do governo, estar do outro lado do balcão também, depois de uma campanha política, como isso também é enriquecedor e como a gente vê todas as etapas, né? Do processo mesmo, na prática. Isso é bem interessante. Os erros, eu acho que eu vou focar mais numa eleição municipal, né? Acabamos de ter uma eleição agora, inclusive fiz lá em Santa Maria, do candidato. A gente começou com 5% e vencemos a eleição lá, foi uma eleição bem bacana. E vou focar mais, eu acho que na eleição municipal. Eu acho que o primeiro grande erro de um gestor, principalmente hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia, é não entender a comunicação. É impressionante a gente estar falando de exemplos, como tu colocou, ainda nos tempos de hoje, onde querem aparecer, tanto na imprensa como nas redes sociais, onde tudo está exposto e não entenderam ainda, né? Achei bem interessante o teu exemplo que tu disse, não está funcionando, troca o jornalista, troca a assessoria de imprensa. É o que mais acontece, né? E isso é uma pena. Então, acho que esse é um grande erro do gestor, até hoje não entendeu a diferença entre assessor de imprensa e comunicação, de uma forma geral, não sabe o papel da comunicação. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita no governo é um seminário interno com todos, explicando o que é a comunicação. E a gente não consegue isso se o gestor não pega junto, a gente não consegue. O governador ou o prefeito, eles têm que entender isso e pegar absolutamente junto. Eu acho que esse é o primeiro grande erro. Um outro erro que eu destacaria é entrar, o prefeito foi eleito. A primeira coisa que ele quer fazer às vezes é dar opinião sobre os grandes debates nacionais. Sejam eles ideológicos, sejam eles da natureza que for. Não é o momento. Nem se pensou ainda em posicionamento, nem se pensou ainda no que vai ser o governo. Ele tem que pensar no que as pessoas querem, no que elas ouviram na campanha. Eu quero saber do saneamento, do posto de saúde, da educação, da escola, da segurança. Então, eu acho que as pessoas precisam se acalmar um pouquinho. É o momento de tu pensar, primeiro na tua estrutura, pensar naquilo que tu disse na campanha, e naquilo que tu vai responder. Antigamente, vocês colocaram o seu plano de governo, né? O plano de governo era feito pelos partidos, as pessoas não davam tanta importância, ninguém olhava o plano de governo ou cobrava alguma coisa que tivesse relacionado ao plano de governo. Hoje não é assim, né? O que foi dito no plano, entrou esse ingredientezinho chamado verdade entre o que tu promete e o que o eleitor quer ouvir, e ele é fundamental, não tem como fugir disso, né? Então, eu acho que, para mim, colocaria como principais erros a comunicação, porque eu acho que depois é o norte para todo o mandato, né? E o outro erro que eu acho importantíssimo, que acontece, infelizmente, é a pessoa não entender que tem que pensar nas primeiras respostas, porque é isso que vai depois... Eu lembrei agora, quando a gente estava falando dos 100 dias, a importância dos 100 dias, o que foi para nós a importância dos 100 dias, porque no segundo ano entrou a pandemia e a gente já tinha consolidado tanto a imagem do governo como a comunicação. E numa coisa tão importante, né? Tão importante como a pandemia, que a gente precisava comunicar, a gente contou já com a imprensa nesse sentido, porque já entendeu como a gente trabalhava, né? Então, só porque eu tinha esquecido disso. Obrigado, Tânia. E, Rodrigo, como que a gente evita esses percalços nesses erros, como que você trabalha lá no Renova para preparar? Lembrar que, antes de eu ser gestor lá no Renova, eu trabalhei com gestão pública há muito tempo, fiz muita campanha, de 2010 a 2016, começando em % acadêmico,
reitoria, federação de estudantes, vereador, prefeito. Trabalhei em gestão, principalmente na área de finanças, mas sempre dando os pitacos na comunicação. E um erro que eu queria lembrar aqui, que eu acabei vivenciando, infelizmente, né, é o prefeito que acaba não ajustando bem a escolha daquela constelação de holofotes que são os secretários. E aí, um secretário X começa a aparecer mais que o outro e começa a jogar luz, às vezes, para ser o próximo prefeito, ou para pegar uma outra posição, ou para se dinamizar politicamente. Mas você já viu isso acontecer alguma vez? Eu nunca vi, velho. Pô, eu nunca percebi isso. E o prefeito, às vezes, vai ficando, né, num redemoinho de holofotes que não apontam para ele. E aí, o cara que tem que ajustar, né, o nível de cada um dos tons ali, né, das cores, da intensidade da luz, que é o secretário de comunicação, né, às vezes pode se sentir perdido porque essas escolhas do secretariado não foram muito bem ajustadas. Então eu acabei vivenciando isso, eu vi, quantas vezes eu vi, né, essa disputa entre, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda. E na prefeitura que eu trabalhava, quem acabou conseguindo fazer esse ajuste dos holofotes foi o secretário de Fazenda. Isso que eu achei mais incrível, na falta de um bom secretário de comunicação. Por quê? Porque era uma pessoa que já tinha vivenciado outras gestões, de partidos diferentes, de formas diferentes de trabalhar, e começou a ajudar o prefeito a valorizar na medida correta o trabalho de cada secretário, de modo a aparecer na imprensa e de modo a assumir o papel do cara ruim. Que eu acho que às vezes falta um pouco o secretário de comunicação, junto com o prefeito, colocar um cara para ser o ruim da história, né? E isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes você tem o chefe do executivo sendo o holofote que mais brilha, mas sendo o cara que mais apanha, né? Isso a gente busca aí orientar, inclusive, nas aulas do Renova. E vai também constar aqui, né, poxa, quantos vereadores aí que estão construindo as suas equipes também e acabam, e aí é um erro que a gente vê muito nos alunos de renovação, né, acabam patinando em atender as pessoas que mais ajudaram na campanha, em detrimento de escolher profissionais de qualidade para ajudar na gestão do gabinete. E aí, né, acho que vale reforçar aqui, o Renova tem uma parceria muito legal, né, convido todos a conhecerem o Legisla Brasil, né, que faz um trabalho semelhante ao do Renova na formação de profissionais para gabinetes, não diz respeito à comunicação, diz respeito à gestão de gabinetes. É um jeito de fazer e de formar, porque às vezes você tem essa pessoa que você tem que atender politicamente e essa pessoa não tem formação nenhuma. Então é uma forma de capacitar. Ao mesmo tempo, ele já tem uma quantidade, um banco de talento de profissionais que você pode ir lá e buscar. E só contando aqui para todo mundo, caso vocês tenham aí prefeitos, né, que trabalharam com vocês, ou melhor, que vocês trabalharam com esses prefeitos, o Renova no final do ano vai fazer aí, na nossa história, o maior book de outplacement de todos os nossos alunos que tiveram bons resultados, ou que não se candidataram, inclusive, que buscam a se posicionar na gestão pública. A gente vai distribuir a todos os chefes de executivo nos estados, das médias e grandes cidades também. Hoje o Renova conta com 617 gestores públicos, líderes públicos, que a gente chama em atuação, muitos na área de comunicação. Pô, que bacana, muito bacana. E aí, Carlos? Bom, eu vou falar de uma experiência que eu, né, porque eu acho que eu acabo tendo autoridade para falar de uma coisa que eu vivenciei, né, sobre o erro, né, do cara eleito. Em 2016, eu acho que o Lula Guimarães não está aqui hoje não, né? Hoje ele não veio. Não, veio ontem. O Lula trabalhou na campanha do João Dória em 2016, junto com a Átila Francucci, né? E eles criaram dois slogans para o João Dória, um que chama Acelera e o outro que era o João Trabalhador. E o Dória realmente incorporou isso no começo de gestão. E na época eu trabalhava com o Bruno Covas em Brasília, ele me trouxe de volta para São Paulo e me botou para tocar a subprefeitura de Pinheiros, na época que era da região do presidente, de ministros, inclusive do próprio João. E ali, eu vivenciei muito perto com eles, né, essa questão dos 6 primeiros meses, mais do que os 100 dias, mas o primeiro semestre. E ali o erro, para mim,
do João, e eu já falei para ele e para várias pessoas próximas, o erro do João foi o seguinte: enquanto a gestão pautava a comunicação, ele foi um fenômeno. Quando ele inverteu isso, no segundo semestre de 2017, no primeiro ano de gestão, e transformou a comunicação pautando a gestão, ele virou o cara mais rejeitado que existiu, mesmo fazendo um belo trabalho na visão de gestão que ele fez na crise da pandemia, ao meu ver, né, das vacinas, etc., ele não conseguiu, mesmo assim, eleger ninguém, eleger nada aqui. Ele conseguiu que isso acontecesse. E aí eu volto com um gancho também de uma reflexão interna, para dentro de casa, né? Tem muito profissional, colega de comunicação, que também tem que entender que em alguns momentos não é gestor. Não entende da parte de gestão pública e política pública na questão estratégica do dia a dia, né? O Duda colocou muito bem aqui. De fato, tudo que você falou, eu nunca passei, tá? Nunca. Imagina. Na gestão, imagina. Enfim, mas assim, é um olhar. E o prefeito que é eleito, ele tem que entender o quanto ele absorve essas coisas, né? Para não cair nas armadilhas de você trair todo o seu discurso, sua narrativa, e aí você sai de uma frase de um grande estadista que eu aprendi logo no começo que eu fui participar da vida política e pública, que é ação conforme a pregação. E as pessoas hoje em dia, elas percebem isso, parece que não, mas percebem. Então, para mim, o grande erro do caso específico que eu nominei, e eu tenho autoridade para isso porque eu participei disso, foi o João ter ele perdeu a mão já no primeiro ano de gestão, e aí começou a viajar, título de cidadão daqui, dali. Você acha que o paulistano não estava de olho nisso? Estava de olho, e aí foi isso que aconteceu. O erro é esse, você tem que manter tudo que eu escutei aqui do Duda, ele tem completamente razão em tudo que ele falou, de como que ele coloca aquilo ali, e entender também o profissional de comunicação, entender o seu papel real de como fazer isso. E mais importante, o prefeito tem que saber de quem absorve cada coisa, de quem ele absorve a informação de gestão. Ele também tem que ter essa formação de entender os limites do comunicador que está ali pautando para ele, né? Ele poderia, por exemplo, ele não era contra a regulamentação, era um lado mais liberal que ele defendia, o João. Na hora que ele fez aquela questão de sinalização de regulamentação dos aplicativos de mobilidade, de transporte individual, ele perdeu uma fatia de apoio gigante, né? Depois ele vai mexer na assistência social, colocando uns sucrilhos aí, para não falar outro nome, para colocar. Tudo foi ideia da comunicação, que não tinha nem plano de governo, nunca ninguém nem sabia. E aí ele pagou um preço super alto, não está nem na política, né, gente? Então, eu acho que fica esse exemplo aí para vocês refletirem aí sobre erros. Belo exemplo. Rapidinho aqui, ó. Poucos gestores se perguntam o que eu não vou fazer. Todo mundo quer fazer tudo. Todo mundo quer fazer tudo. Mas se o cara não entra num acordo com ele mesmo, o que eu não vou fazer, o cara erra mais. Por exemplo, me ajudem, secretários, a não deixar a vaidade me pegar. Por exemplo, dou a liberdade para que vocês me retruquem. Por exemplo, isso tudo acontece no começo, tá? No começo. Não combinou, no começo já era. Beleza? Segundo grande erro, perder o contato, o dedo no pulso da base. Rapaz, se a saúde não está boa, vai lá ver a saúde. Você tem que saber se está bom ou não lá no hospital, cara. Vai lá e vê, meu. Um monte de gente na máquina. Não está bom, porra. Não está bom, chama o secretário, chama o cara da comunicação e vamos fazer ficar bom. Não, cara, é lá na ponta. Escola não está legal? Vai lá na escola, tem que ver, é assim que funciona. Nós estamos falando de prefeitura aqui, não é isso? É desse jeito que faz. Se você não está vendo o negócio, cara, não vai rolar mais, cara. Não é assim que funciona. É lá na prática, tem que ir lá, tem que ver, tem que olhar, tem que arrumar lá. Né?
E o terceiro, eu acho que de fato é não ter método, porque o cara que não tem método, ele nunca se cobra, tá? E aí o problema é que a culpa é sempre dos outros. E aí você gosta de ter muitas citações, tem uma citação de um, eu não lembro direito, um estadista, filósofo, que diz melhor no dele do que no meu, né? Essa citação, ela faz parte da administração como um todo, né? Então, acho que esses 3 pontos são vários, mas acho que esses 3 evitariam muitos e muitos e muitos erros, né, de um gestor. Obrigado, Dudu. Eu vou abrir para a gente fazer perguntas, mas eu queria que a pergunta fosse direta e tal, para dar chance para os outros, porque às vezes as perguntas são explicativas e tal, só queria o público, para respeitar a possibilidade de a gente ter um tempo aqui para todos pudessem fazer uma pergunta direta aí, e, se possível, endereçar para quem ou aberto para todos. Um minutinho só. Tânia, você queria falar uma coisa que você pediu? Só um instante. Não, eu ia complementar aqui um pouco da fala. Também está no que a gente conversou, que eu acho que o que a gente fez lá e que eu acredito é centralizar a comunicação. Não tem como fazer uma comunicação que não centraliza. Centralizar, não pode sair nada que não tenha passado pelo gestor da comunicação, né? E a outra coisa importantíssima é tu estar dentro do núcleo, chama o núcleo duro de governo, núcleo estratégico, né? Tem que ter a cadeira da comunicação, se não tiver, também não resolve nada. Só para complementar isso. Obrigado, Tânia. Vamos lá? João Henrique Faria, de Minas Gerais, recém-filiado ao CAMP, palestrante do Renova, vamos ver o Cobra ali. Eu queria refazer aquela pergunta que está ali em cima, fui eleito e agora? Para uma outra, fui reeleito e agora? O que a gente vê normalmente são prefeitos reeleitos fazerem péssimos mandatos, fazerem mandatos ruins. Não tenho mais perspectiva. Mas a gente também vê o seguinte, vou falar de Minas Gerais rápido. Patos de Minas, com Falcão, Elise, no Uberaba, João Marcelo, Nova Lima, Igor Santos, que é Renova, em Paracatu, certamente potenciais candidatos a deputado, a deixar um mandato com 1 ano e 4 meses e virem candidatos a deputado. Não sei se o Marquinhos vai concordar, ele deve estar aqui, que é o secretário de Comunicação de Uberaba, tá certo? Mas então, fui reeleito, e agora? Essa é a minha pergunta para vocês. Obrigado, menino. Bem-vindo ao CAMP. Falando nisso, só um pouquinho do jabá, eu vou descontar o tempo, viu, Catherine? Descontar o tempo, porque eu preciso fazer jabá do CAMP. Eu sou um dos fundadores, 14 pessoas reunidas no hotel, assim, valeu a pena, que é o fruto disso, é um prazer enorme ter aqui. Mas é um prazer enorme saber que depois desse evento nós vamos ter o recorde de pedidos para ser sócios do CAMP, que vale a pena, né? São R$ 1.500 por ano, R$100 e poucos, é mais barato que qualquer outra associação e que tudo mais. Não é pelo valor, mas pela troca de experiência entre nós, entre os pares e tudo mais. Obrigado. Dudu, tem que fazer a ficha de filiação dele no campo, né? Porque ele falou que trabalhou 6 anos nisso. Né? Tá direcionado a alguém? A pergunta ou é aberta? Aberta. Assim, a questão da reeleição é muito do projeto político, né? Fui reeleito e agora? É o projeto político. E isso, se o adversário que está querendo ir para cima do cara que é de situação, percebe, faz essa leitura e consegue emplacar isso na comunicação de campanha, talvez ele evite essa reeleição, né? Mas em alguns casos, você vê, é uma questão de lógica de carreira, vai. Os caras, você mesmo citou algumas situações de Minas que o cara vai sair de prefeitura, que é o executivo, vai para deputado. Não cumpre até o final para deputado, né? Aí nos grandes centros eu acho que essa virada de chave ela é maior de prefeito para governador ou para presidente, etc. e tal, né? Aí vem aquela discussão dos vices, etc. Como é que foi formada essa chapa, por que foi formada essa chapa. Eu acredito que essa fui reeleito e agora, né? Na gestão,
isso não acontece, né, Duda? Ela não vai ser pautada por causa do projeto político, ela vai realmente entregar a gestão pública. Então, é caso a caso, fui reeleito, qual é o projeto político? É uma pergunta, qual é o projeto político daquela figura ou do seu grupo político na sua ascensão de carreira? Ou tem os que estão em ascendência e os que chegaram no seu teto, né? Eu acho que quem dá para um tamanho de copo nunca chega à jarra, né? Então, se você não entender, se tua carreira está limitada, tem prefeito que você sabe que é melhor cumprir o mandato, pegar alguma coisa maior aí no executivo com algum parceiro e vir a deputado, senado, ou vai ser um eterno deputado, ou vai esperar mais um pouco, volta para vereador, para prefeito de novo. E aí é isso, é o grupo político que precisa entender, e ele vai sempre falar assim, meu nome está à disposição do partido e a gente vai se colocar para isso. Então, eu queria fazer uma pergunta que talvez possa ajudar na resposta da sua pergunta. Qual é o propósito de eu estar aqui? Se isso ficar claro, talvez a resposta dessa pergunta possa responder muita coisa. Se eu estou aqui por um único projeto político, ele vai ter uma resposta. Se eu estou aqui porque eu preciso, cuidar do meu povo, então, qual é o propósito de eu estar aqui? De novo, gente, acho que esse começo de mandato é fundamental, cara. Fundamental, porque respostas assim, elas simplesmente, você pode até não ver, mas você sente. Você sente. Né? Então, deixa essa pergunta. Qual é o propósito de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui, governo? Eu achei a tua pergunta importantíssima, fundamental a gente falar nisso, e tem uma diferença muito grande, né, de pensar nessa pergunta para o eleito e para o reeleito, né? Nós vivemos isso lá, porque a gente teve o primeiro governador reeleito, né, na história do Rio Grande do Sul, e são duas coisas completamente diferentes, né? Quando tu vai para a reeleição, ou quando tu vai para o mandato, que já é um mandato da reeleição, né, o namoro acabou, a novidade acabou. Então, quando tu vai para a primeira coletiva, para as primeiras perguntas, as pessoas não querem saber que é um novo governo. Novo governo, novas metas, novo PPA, novo. As pessoas não querem saber disso, né? Mas como que não fez isso se agora se tinha assim? Então, a cobrança ela é imensamente maior. Imensamente maior. Né? E o governo tem que ter um equilíbrio muito grande para aguentar, porque a pressão, o jeito de tratamento, tudo muda completamente e a pessoa é a mesma. Então, eu acho que tudo que foi dito aqui, se a gente está falando de um candidato reeleito, as atenções precisam ser, evidentemente, redobradas. Redobradas porque é muito mais difícil, evidentemente, do que ser um candidato que foi eleito pela primeira vez. Nós, no Renova, vamos trabalhar muito forte com os reeleitos a questão fiscal. Os reeleitos têm agora um desafio a safra de renegociações salariais vai começar. A safra de diálogo com os sindicatos vai começar. Os benefícios da pandemia e enxurrada de dinheiro das prefeituras não tem mais. Tá? E o governo federal vai entrar numa outra lógica agora, né, que é para a disputa de 26. Então, assim, os nossos prefeitos estão sendo muito bem trabalhados, porque não vai dar para manter uma prefeitura só de emenda PIX. Aliás, nunca deu. Só que a enxurrada de dinheiro que veio segurou as pontas, né? Nunca antes aconteceu o que aconteceu de você ter trava de remuneração, né, de ajuste de folha, né, e o complemento da inflação no Brasil resolve a vida de muito prefeito. Resolve a vida de muito prefeito. Então a gente tem dado uma orientação muito para os nossos eleitos, principalmente, botar a casa em ordem logo nos primeiros dias e entender se vai ter condição política de sair para uma disputa dessas. Inclusive, com todos esses citados seus que são Renova. Todos esses que você citou. Tá? Estão vindo agora de 11 a 13 de dezembro, né, para ter aula de comunicação. Fred Perillo vai estar lá com eles, lá com o professor Dantas, inclusive, mas para ter aula de gestão e muita atenção. O Paulo Artung, né, que botou o Espírito Santo em ordem, né, conversei bastante com o Darlan ontem sobre isso, vai sentar com esses 44 prefeitos e 25 vices para falar como que ele fez. Então a gente vai trazer muito exemplo sobre isso para esses reeleitos e para os eleitos. Obrigado. Bom, mais uma?
Vamos Bom dia. Desculpa, Oi, tá aqui. é que essa luz aqui... Bom dia, meu nome é Yara, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. A minha pergunta vai no sentido de, fui eleito e agora? Como que a gente sai de uma campanha onde a gente tinha um teto de gasto de 10% do valor para impulsionamento da rede social, e muito ontem foi falado na questão da tara, por likes e tudo mais, como que a gente vem para essa realidade, onde a gente não tem emenda PIX, isso falando somente da questão do executivo. E nesse sentido também faço uma outra pergunta ao pessoal do campo especificamente. É minha primeira vez participando da atividade, participando do evento, conhecendo esse espaço, e é uma troca muito interessante, mas muitas vezes não chega nas bases. Quando eu digo base, eu estou falando das campanhas proporcionais, dos vereadores, que no futuro, muito em breve, muitos deles vão estar se lançando a candidaturas de executivo, a deputados, a senado e por aí vai. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, esse carinho para com esses profissionais que estão chegando dentro do mercado, principalmente também para dentro do interior, que muitas vezes alguns marqueteiros descem para o interior, eu falo desce no sentido que vocês conseguem me compreender, e às vezes acha que a gente é muito bitolado, que a gente não entende de nada e que é só vender TikTok para a gente. Como que o campo pode nos ajudar com isso e realmente fornecer uma formação, uma estratégia, ajuda para profissionais realmente preparados para estar vivenciando esse mercado e para a gente não ter tanta dificuldade com candidaturas futuras. Muito bem. Isso é para você, Dudu? Não, né? Bora fazer um seminário para vereador aí, gente. Bora fazer um seminário para vereador aí. Tá bom? Camp, fica uma dica aí, tá bom? Bora fazer um seminário para vereador aí. A gente monta um dia inteiro só para vereador. Eu me proponho a estar lá 1 hora para contribuir com vocês, tá bom? E se mais gente puder fazer isso, a gente faz um seminário geral aí só para vereador eleito, tá? Sugestão, Dudu. Boa, boa. Se conseguirem, Acho coloca à disposição. Vamos nessa. Não. Você falou ontem, falou muito sobre tara, né, de like. Claro, tem muito isso. Mas a tara do like, ela tem que estar agregada a todo um plano. Tudo que foram os temas de ontem, né? Não é nem muito o que a gente está falando nesse momento. Até para não entrar nos outros temas, porque, olha, eu fiquei coçando para falar todos os temas de ontem. Dá vontade, a gente tem como contribuir com vários deles, né? Os negócios da tara do like, ontem pegou bastante. Eu acho que o Oliveiros até usou essa Oliveiros, você está aqui hoje, mas está lá no fundo, e falou muito sobre essa questão da tara, né? E aí eu sou um pouco que nem você, eu dou tchau, né? A gente não tem tanta paciência, mas a questão do interior não é todos que têm essa visão, não, tá? Inclusive, eu monitorei uma campanha de vereador de Sorocaba, da sua região, que deu um show para mim, e não foi eleito, assim, né? Não foi eleito, que foi do Luiz Salmeron. O Luiz Salmeron, ele fez uma campanha que eu vou te falar, e eu sei que é ele próprio, né? Eu já falei várias vezes, eu falei, muda o balcão, vai para o outro lado, né? O Luiz. Então, e ele trabalha com o deputado federal Victor Lippe, né? Muito tempo lá. Então, a gente sabe que tem profissionais, às vezes os profissionais estão virando candidatos lá, né? No interior, e tem gente muito boa, né? Esses profissionais bons de comunicação e rede social que tem no interior, que são mais os candidatos do que os assessores, também escolher bem os seus assessores para na hora que os profissionais que precisam, eu acho que descer não é o caso, eu entendo, né, a questão que você coloca, mas não é o caso, né, de descer, mas assim, o diálogo às vezes tem que acontecer com o candidato e acaba você tendo que ter uma formação política, uma formação de comunicação com os assessores, e aí às vezes o próprio candidato entende mais, né, do métier do que, né, e eu acho que ele teria que ir mais para o lado do marketing político e da comunicação do que, de fato, ser candidato. Vou te falar que eu detectei no Renova um banco de talentos de marqueteiro, viu? Tem no Rio de Janeiro um cara que chama Igor Lioy, que também é fera, era para ser candidato, foi para o bastidor de estratégia. Enfim, eu acredito que também é a percepção do teu talento e do seu propósito, do que você está aqui para fazer. Às vezes o comunicador consegue influenciar na tomada de decisão muito mais pessoas do que às vezes um cara. Enfim. E faço uma provocação com você, porque eu sou vice-presidente do FENAP, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda, e eu fiz esse ano 2024 18 viagens para o interior do Brasil, convocados pelo mercado local.
Ou seja, eu falo sobre Lei 12.232, que é a Lei de Licitação Pública, e agora a 1433, que vai mudar a vida de todo mundo, né? A 1433 vai ser uma revolução a partir de... já está em andamento, mas o que eu digo isso? Para não estender da 1433 e como que faz a licitação, etc, que é uma discussão hoje, mas é o seguinte, todas as idas foram provocadas pelo mercado. Eu acho que você precisa reunir pessoas do grupo de pessoas lá que trabalham com isso, independente das relações partidárias, e nos convocarem. Porque se a gente depender, porque nós somos pro bono, apesar que eu estou reivindicando dobrar o meu salário, né, do 0 para o 0, mas eu e o Bruno, e a diretoria, e os nossos associados, a gente tem essa dedicação nas empresas e tal, não sei o quê, então é muito difícil a gente organizar, mas uma coisa é certa, se você organizar, a gente dá todo o apoio, inclusive até apoio financeiro, se for o caso, no sentido de estrutura, de aluguel, de coisa e tal, e você me dá a tarefa, e a gente executa, que é qual o profissional XYZ, mas para esse tema, eu acho que esse profissional XYZ é melhor do que esse, sabe? Do que fazer um evento como esse, que é importante, mas se você convocar, nós vamos estar lá. Porque muitas vezes você fica dependendo da ação de um associativo para... Não, convoca, eu tenho certeza que a gente vai. Mas organiza e você me cobra, com certeza, nós vamos estar lá. Última, tem acabou? Eu estou vendo ali, tem 17 segundos. Gente, obrigado, gente. Foi demais. Obrigada. Só para finalizar aqui, gente, na campanha aqui de São Paulo, dos criativos, praticamente quase todos fazem parte do camp, viu? O que eu quero dizer para vocês é que gente boa está no camp e se você considera um cara, né, tá na hora de vir mesmo, galera. Tem muita troca de experiência, tem muita gente boa no camp aí, né? Tá na hora de vir. Só o Mário Rosa que eu não veio aqui hoje, que eu ia escolher ele, mas ele não veio, né? O Mário Rosa é meu coach, meu líder, cadê ele? O Mariano não tá aí, porra.